Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí um ótimo final de semana. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando aí com os pronomes. Nós conhecemos essa nova classe de palavras aí semana passada, né? E nós já vimos os pronomes pessoais. Agora, nós vamos ver um outro tipo de pronome. São os pronomes demonstrativos, tá bom? E vamos trabalhar outros aí de acordo com o bimestre, tá bom? Mas agora vamos ver os pronomes demonstrativos. Nós utilizamos muitos pronomes demonstrativos. Vamos lá no livro de língua portuguesa de vocês, nós temos aí essa página que vai falar justamente dos pronomes demonstrativos. Só essa página aí, lá na gramática nós temos mais, mas agora vamos focar aí no de língua portuguesa e vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Vamos lá. Pronome demonstrativo é aquele que, em geral, utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Vocês lembram que quando nós trabalhamos lá os pronomes pessoais, nós vimos a questão das pessoas gramaticais. Agora, partindo ainda dessa ideia aí, nós vamos trabalhar aí com os pronomes demonstrativos, tá bom? As pessoas gramaticais, nós temos o eu, quem fala, nós temos o ele, nós temos o tu. O tu é com quem se fala, o ele é de quem se fala. Lembra? Nós temos aí essas pessoas. Agora, nós vamos observar que, de acordo com cada pessoa, nós podemos utilizar um pronome demonstrativo, um ou mais, né? Algum tipo ali de pronome demonstrativo, tá bom? Então, olha, observe bem o nome, pronome demonstrativo. Olha, ele vai indicar a posição, demonstrar ali, né, a posição dos substantivos, né, dos nomes em relação às pessoas gramaticais. Vamos ver aqui. Veja a tabela. Pronomes demonstrativos indicam um substantivo que está próximo do eu, próximo do tu ou próximo do ele. Cada um desses aqui vai indicar a proximidade aqui com uma dessas pessoas. Observe, quando está próximo do eu utilizo este no masculino singular, esta no feminino singular, estes no masculino plural e estas no feminino plural. Observe, eu estou com algum lápis, estou com este lápis aqui. Observe, está próximo do eu. Este lápis é meu. Agora, se fosse feminino, ó, tem uma pedrinha aqui, ó. Esta pedra é minha, está próximo do eu. Agora, se eu estivesse aqui falando com você, né? Estou aqui falando com você e eu coloco aqui o lápis próximo a você. Aí eu digo, ali na próximo do tu, eu utilizo esse. Esse lápis aí é seu? Ou essa pedra aí é sua? Então, agora já, observe, mudei aí a posição do objeto, né, do substantivo, no caso, né, porque lápis é um substantivo, pedra é um substantivo. Eu mudo aí a utilização do pronome. Agora, se não está nem próximo a mim, nem próximo a você, o lápis está próximo ao João, que está lá longe, nós estamos falando do João. Aí eu viro para você e pergunto, aquele lápis lá é seu? Observe, aquele, porque ele está próximo do ele. Aquela pedra lá é sua? Ou aquela pedra lá é minha? Eu utilizo o quê? O aquela, porque está próximo do ele. Então, dependendo da situação, do local, da proximidade, você vai escolher um desses, tá bom? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Olha, perto de mim, este, com T. Próximo a você, com quem eu falo, esse. Longe de nós dois, próximo do ele, aquele, tá bom? E aí suas variações, né? Aquela, ou esta, essa e também no plural, tá? Agora leia.
Não sabe o tal besouro que o tal besouro está pertinho. José Elias, Segredinhos de Amor. Nestes versos, observe que a palavra tal é utilizada para indicar o substantivo besouro, tal besouro. Por isso é considerada pronome demonstrativo. Também são demonstrativos mesmo ou mesmos, mesma, mesmas. Nós mesmos não acreditamos. Próprio ou próprios, própria, próprias. Ela própria preferiu voltar. Observe, são palavrinhas que têm essa mesma função aqui, ó, indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas e fazer referência ali, demonstrar. Observe esse nome, demonstrar. Demonstrar ali dentro do próprio texto, observe. Assim, os pronomes demonstrativos podem demonstrar também termos dentro do próprio texto ou no contexto de uso. Então, quando eu quero falar ali da proximidade, eu utilizo este, esse, aquele e suas variações. Ali dentro do texto, quando eu estou demonstrando, né, fazendo referência a algum outro nome, algum outro termo ali dentro, utilizo pronomes demonstrativos também, né, como aqueles, né, ali em cima e tal, mesmo, próprio e suas respectivas variações, tá bom? Então, é para isso que serve o pronome demonstrativo, tá bom? O próprio nome aí é bem esclarecedor, tá bom? Ele tem essa função, essa intenção aí, né, de demonstrar, né, a posição ou fazer referência ali a algum outro termo dentro do texto. Assim como a função geral dos pronomes, né? Mas aí, dependendo da sua classificação, nós vamos especificar aí essas funções, tá bom? Nós vimos os pronomes pessoais e agora nós vimos os pronomes demonstrativos, tá bom? Agora, vamos lá. Acho que eu trouxe mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Mais um conceito. Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial. Espacial vem do que, pessoal? De espaço, né? Mostra a posição no espaço de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso, tá bom? No próprio texto, né? Como nós acabamos de ver ali, a partir do contexto. Eles se apresentam em formas variáveis, gênero e número. Observe, aqui, ó, esta variou de gênero, estes variou número, tá bom? E nós temos também aqueles que não variam, tá bom? Isto, por exemplo, isto não tem o feminino, masculino, tá bom? E nem singular, plural. Okay? Então, temos os variáveis e os não variáveis, né? Ou invariáveis. Nós vimos ali os variáveis, tá bom? Gênero e número. Agora, vamos para as nossas atividades, lá da página 290, página 291, 292 e 293, tá bom? Lá do livro de língua portuguesa. Vamos começar aí com um texto, tá bom? Um texto, você sabe o que está comendo? Texto 1 ali, nós já temos um porquinho ali, ó. A dica da vovó, o anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor, ávido por receitas para emagrecer e viver mais. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Os enganos começam pela carne, e a principal vítima dos preconceitos é a de porco. Originalmente ela era gordurosa, mas há tempos perdeu medidas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e dá preferência aos animais magros, informa Luciano Ropá, veterinário especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha em média 5,5 centímetros, agora tem 1,5 centímetro, né? Antes eram 5 centímetros e meio, agora 1,5 centímetro.
O bife de pernil tem hoje a metade da gordura saturada de um bife de filé mignon, com o mesmo tamanho e praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais, ou seja, é importante. Não sei de onde veio a ideia de que não se deve comer gordura saturada, questiona Semiramis Martins Domene, da Faculdade de Nutrição da Universidade de Campinas. Precisamos dela assim como precisamos do colesterol. O problema são as quantidades. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde. Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Sede se mata com água, que não tem calorias. Aí é um texto adaptado de Lia Bloch, da revista Época, lá de 2005, tá bom? É importante vermos sempre a referência, tá? Então, vimos aí, né, um texto sobre a alimentação, né, o que você está comendo. Primeira questão. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Retire do texto uma frase que contribua para desfazer um mito sobre o consumo de sucos de frutas. Bem aqui no finalzinho, ó, do texto, aqui, ó, no último parágrafo, nós temos, olha, mesmo sendo 100% naturais, olha, bem aqui, os sucos não devem ser consumidos à vontade por serem calóricos, tá bom? Então é um mito. Por quê? Porque nós ouvimos muito que nós podemos consumir sucos à vontade, né? À vontade, porque são naturais e tal, não fazem mal. Mas aqui está desfazendo esse mito, que não é bem assim, né? Os sucos também têm calorias, né? E são calóricos, se consumidos em excesso. A única coisa aqui que não tem caloria, ó, é a água. Ela sim você pode tomar à vontade. 2. Identifique no primeiro parágrafo do texto os elementos que constituem a mistura referida pelo pronome demonstrativo essa, ó, lá no primeiro parágrafo do texto. Vamos lá, essa mistura de interesses. Vamos lá? Está anteriormente aí, ó. A dica da vovó, o anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor ávido por receitas para emagrecer e viver mais. Olha, a dica da vovó, o anúncio da televisão, interesses políticos se misturam com pesquisas sérias, tá bom? Então é essa mistura aqui a qual esse pronome demonstrativo se refere, faz referência aí, tá? 3. Como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre a nossa alimentação, a autora utilizou a expressão refogado de mitos no início do texto. Das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico da palavra refogado? Observe, refogado de mitos, ele utiliza aí, né, uma palavra aí do campo semântico ali, da culinária e tal. Qual ali tem o mesmo sentido, faz parte ali desse campo semântico. O que é o campo semântico? São aquelas palavras ali que se assemelham ali, que tem uma proximidade a partir ali do campo mesmo, ali do âmbito a qual pertencem, né? Por exemplo, refogado é algo ali da culinária, da cozinha. Plantação faz parte. Coleção, salada faz parte aí da culinária. Acervo, combinação, não, né? Apenas a letra C, salada. Quarta questão. Os enganos começam pela carne. Transcreva do primeiro parágrafo uma palavra ou expressão que possa substituir a palavra enganos nessa frase sem alterar seu sentido. Lá no primeiro parágrafo nós temos uma palavrinha que nós até trabalhamos aqui na questão anterior, né? Que substitui aí essa palavra enganos, que é
mitos, tá bom? Os mitos começam pela carne. Poderia muito bem substituir aí, porque os mitos aí em que o texto fala é justamente isso, né? Aquilo que nos falam que é enganoso, né? Que não tem muita procedência ali, tá bom? 5. Analise a frase a seguir, transcrita do terceiro parágrafo do texto e responda as questões propostas. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Letra A. Ao iniciar um parágrafo, muitas vezes os pronomes esse, esses, essa, essas e isso resumem todo o parágrafo anterior, como acontece com isso nessa frase. Como ele inicia o terceiro parágrafo do texto, seu referente é todo o segundo parágrafo. Então, esse pronome aqui, ó, vamos lá. Esse pronome aqui, ó, mas isso faz referência a tudo isso aqui, ó, que está no segundo parágrafo, tá bom? Pensando nisso, como você resumiria o parágrafo ao qual o pronome demonstrativo em destaque se refere? Então, vamos lá. Qual seria o resumo aqui? Olha, observe, aqui ele está falando da carne, né, que originalmente ela era gordurosa, carne de porco, mas depois ela ficou, eles passaram a escolher os mais magros, mas da mesma forma que a carne de porco tem gordura saturada, o bife, né, bovino também tem, né, o bife de filé mignon, bovino tem, a coxa de frango aqui, né, ele diz aqui alguma coxa de frango com pele também, né, todas elas têm. Então, qual seria uma forma aí de resumir? Né, toda carne, independentemente de ser bovina, suína ou de aves, tem gordura saturada. Ok? Então, que é uma forma de resumir, tá bom? Mas como aqui, ó, como você resumiria o parágrafo anterior, então, é resposta pessoal, tá? Você pode resumir aí de forma bem enxuta, tá bom? Bem sintetizada. B. Transcreva o referente do pronome ela. Agora é aqui, ó. Ela, pronome pessoal, lembra? Nós vimos pronome pessoal. Pois é ela que recobre. Quem é que recobre aqui? Não significa que a gordura saturada deve ser demonizada, pois é ela, a gordura saturada, que recobre e protege as células cerebrais, tá bom? Então, é gordura saturada. Para evitar aí a repetição, nós temos aí a utilização do pronome pessoal ela, né? Terceira pessoa, no feminino singular. Agora, vamos aqui para essas outras questões. C. Por que a gordura saturada é útil ao nosso organismo? Nós acabamos de ver e reler ali naquele parágrafo, naquele trecho, que elas são importantes para recobrir, né, as células cerebrais, tá bom? Então, porque ela recobre e protege as células cerebrais. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão 6. E praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Crie uma frase em que a palavra destacada tenha significado diferente do que aparece no trecho acima. A mesma medida de uma coxa de frango seria ali do mesmo tamanho, mesma quantidade. Agora vamos lá. Tamanho mesmo, né? Agora vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. Algumas pessoas ultrapassaram a medida. Um outro sentido. Aqui, esse é melhor ainda, ó. A professora tomou uma medida para estimular a leitura. Uma medida, ela tomou ali uma atitude, né? Uma decisão para estimular a leitura. Algumas pessoas ultrapassaram a medida. Acredito que seja aqui a questão do tamanho ou ultrapassaram a média, né? Não sei. Acredito que seja a questão da largura, né? Talvez. Porque senão fica muito próximo ao sentido de medida da coxa de frango, né? Que seria o tamanho. Enfim. Vamos agora para o texto 2.
Antes de irmos para o texto 2, para ficar mais fácil ali, na hora de você construir outras frases com outros sentidos ali da palavra medida, você pode consultar um dicionário, que lá estarão todos os sentidos da palavra, tá bom? Aí fica mais fácil. Texto 2. Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções. Mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas ganham números de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares ou ímpares. Em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé. Quando a rua é paralela ao marco zero, seu início é a ponta que fica mais próxima em linha reta a essa referência. Outro lembrete importante é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numeração parecida. Isso só acontece quando elas nascem em um mesmo ponto, duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo, o que nem sempre ocorre. Agora, aqui temos um texto adaptado de Mundo Estranho, Mundo Estranho, também é uma revista, tá? Número 25. 7. Transcreva do texto a frase a qual se refere a expressão essa regra. Lá no segundo parágrafo nós temos uma expressão, essa regra. Vamos procurar aqui, bem no começo, né? Seguindo essa regra. Olha, transcreva do texto a frase a qual se refere a expressão essa regra. Escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. É bem o finalzinho lá do primeiro parágrafo, né? 8. Analisando o segundo parágrafo do texto, responda: A. Qual é o adjetivo utilizado para qualificar a cidade de Veneza? Observe. Adjetivo é aquela palavra que vem classificar ali um substantivo. Veneza é um nome, né? Então vamos lá. Na histórica Veneza. Observe, histórica. Está falando aqui, dando a característica à Veneza, que ela é histórica. Tá bom? Então esse aí é o meu adjetivo, tá bom? Histórica. Transcreva a expressão substituída pelo termo esse ponto. Aqui, olha, esse ponto é a principal referência. Qual? Olha, de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto aí no centro da cidade, o marco zero. Então, para nós observarmos aí a qual termo o pronome faz referência, é necessário ler, reler e entender ali, tá bom? C. Na cidade de São Paulo, qual é a referência estabelecida para a contagem das casas? Olha, em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé. Tá bom? Então, a Praça da Sé. 9ª questão. De acordo com o texto, o costume de numerar as casas de uma rua segue sempre o mesmo princípio para orientar os moradores e também os visitantes? Nós vimos aqui que não, né? Cada lugar ali tem uma forma de fazer essa contagem aí. B. Começou na Europa, mas não existe uma forma comum a todas as cidades? Olha, desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias. Então, começou na Europa? Sim. Aí não existe uma forma comum a todas as cidades? Perfeito. Lá na Veneza de uma forma, lá em São Paulo é de outra forma, aqui geralmente também, né, pode ser de outra forma. Então, não é aí, não há um padrão aí. Então é a letra B. A letra B está correta, mas vamos observar as outras. Partiu da necessidade de identificar certos edifícios importantes dentro da cidade? Não, eles já são conhecidos, né? Identificar ali as demais localidades.
Surgiu há pouco tempo, no século XVIII, pessoal, então não foi há pouco tempo não, né? Com o crescimento das cidades e o aumento da população urbana, não. Pode criar algumas dificuldades em cidades onde as ruas não são paralelas entre si? Não, né? Vem justamente facilitar. Ali, se a rua é paralela ou não, tem ali uma diferençazinha do marco zero, marco inicial, né? Mas nós temos aqui a letra B como gabarito. Questão 10. Segundo o texto, a contagem começa sempre pela primeira casa da rua a partir do início da cidade? B. Todas as casas das ruas que correm lado a lado recebem praticamente a mesma numeração? Não. C. É indiferente atribuir às casas números pares ou ímpares, importando apenas o local onde a rua começa? D. Existe sempre um ponto importante em cada cidade que determina como fazer a numeração das casas, que é o chamado marco zero aqui. Nas cidades brasileiras, as ruas partem sempre de um ponto central para padronizar toda a numeração das casas? A resposta coerente é a D, né? Existe sempre um ponto importante, né? Na cidade, dependendo da cidade é diferente, né? Em cada cidade, que determina como fazer a numeração das casas. Então, a partir disso, eles fazem a numeração ali, tá? Então, a letra D. Questão 10, letra D. E terminamos aqui a nossa correção das atividades do livro de língua portuguesa, tá bom? Sobre pronomes demonstrativos. Se você ficou com dúvida ainda, me procure, tá bom? Participe do plantão, vamos conversar aí e resolver essas dúvidas, tá bom? Se você ainda não mandou a atividade, mande, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tiver, me procure, tá bom? No horário do plantão, das 9 às 11, segunda, terça, quarta e sexta, tá bom? Tenham uma excelente semana, ótimos estudos e até a próxima aula.